Meu nome é Ângelo Rodrigues Bruno, eu não sou advogado, não sou jurista, não sou magistrado, né? Sou um estudante autodidata de legislação. E por quê? Porque eu quero passar em concurso público, né? Aí dá pra já me tascar um rótulo de concurseiro, né? Outra, eu quero democratizar o ensino sobre legislação. Aí é uma coisa mais pro lado do campo das ideias, da ideologia, da filosofia, né? De querer um mundo melhor, não só para mim. Se eu passar em concurso público, é óbvio, eu vou ser estatutário, não vou ser passivo de demissão, né? Tem o estágio probatório, claro, em algumas instituições de 1 ano, em outras mais anos, né? Depende do lugar onde você vai trabalhar. Tem lugar, por exemplo, que pede que você guarde um sigilo. Então, ele vai pedir mais de 1 ano para ficar te observando, as pessoas vão ficar te observando. Se você vai falar sobre um determinado processo público que está acontecendo lá, se aquilo vai vazar e vai atrapalhar nas investigações, né? Vai atrapalhar aí no curso do processo. Porque tem uma etapa do processo que é sigilosa, né? Tem a outra. E é necessário que isso aconteça. Ao mesmo tempo, tem que haver a jurisprudência, né? Que é o conhecimento, uma das partes envolvidas. Ou seja, vamos dizer que tem a parte que é a reclamante e tem o acusado. O acusado ele tem que tomar conhecimento do que o reclamante está acusando ele, está reclamando dele, né? Isso é jurisprudência. Mas vazar para estar tá imprensa, para o Brasil todo, isso não é ético, isso não é legal, isso atrapalha as investigações e atrapalha até você apurar os fatos. Então vamos à primeira questão aqui. Noções de direito da pessoa com deficiência. O cordão da fita com desenhos de girassol foi incluído na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência em 2023 como símbolo nacional de pessoa com deficiência. A. Oculta. B. Física. C. Mental. D. Intelectual. E. Sensorial. O girassol, ele é o símbolo das pessoas que têm deficiência oculta. Exemplo, a pessoa pode ter uma cegueira cujo grau não seja de cegueira total. Ela não precisa de cão-guia, ela não precisa daquele cajado, daquela muletinha sondando o ambiente à volta dela. Ela não precisa de uma outra pessoa guiando ela. Ela não precisa disso, mas ela tem uma cegueira parcial. Ela, por exemplo, tem cegueira noturna, tem cegueira periférica. Então, ela é, sim, classificada como deficiente. Então, como não é perceptível às outras pessoas a deficiência dela, ela usa o cordão e tem uns desenhos de girassol, deficiência oculta, né? Pode ser uma pessoa com surdez. Isso não é perceptível logo de cara. Então, a deficiência oculta, né? Se ela não estiver se expressando com a Libras, linguagem brasileira de sinais, você não vai saber que ela é surda, que ela não ouve nada. Então, nós vamos agora para a questão de número 2. O Estatuto da Pessoa com Deficiência Física prevê que é considerada barreira qualquer entrave, obstáculo, altitude, ou que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo e a fruição e o exercício de seus direitos e a acessibilidade e a liberdade de locomoção ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. De acordo com a narrativa, é considerado as disposições na Lei nº 13.146 de 2015. Assinale as afirmativas a seguir. A. Barreiras arquitetônicas são as existentes nas ruas e nos espaços públicos e privados, abertos ao público ou de uso coletivo. Essa não é a letra A, não. Isso aí é algarismo romano, é 1, né? Isso são assertivas, né? Depois tem as opções. Aí tem aqui. A2 em algarismo romano. Barreiras nos transportes são as existentes nos sistemas de transporte. Essa é a 2. A3. Barreiras urbanísticas são as existentes nos edifícios públicos e privados. Está correto o que se afirma em A. 1 apenas. B. 1 e 2 apenas. C. 3 apenas. D. 2 apenas. E. 2 e 3 apenas. E aí, gente, olha só. É muito óbvio aqui a assertiva 2. Por quê? Cara, ela é tão óbvia. Barreiras nos transportes são as existentes nos sistemas de transporte. Óbvio demais, não é? Só que aí você fica meio perdidão sobre relação às outras. As outras são um pouquinho mais complicadas. Barreiras arquitetônicas são as existentes nas ruas e nos espaços públicos e privados abertos ao público e uso coletivo. E a outra aqui também, ó. Barreiras urbanísticas são as existentes nos edifícios públicos e privados. Dá para você pensar que as três estão corretas, mas você tem que ir lá no que cobra a questão. A questão diz: o Estatuto da Pessoa com Deficiência prevê que é considerada barreira qualquer entrave, obstáculo, altitude ou que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição
grifar. E o exercício de liberdade, a liberdade de ir e vir, por exemplo, prevista na Constituição. E a liberdade de locomoção, está aqui, ó, liberdade de ir e vir, liberdade de locomoção. Ao acesso, informação e compreensão. A circulação, tudo isso deve ser grifado. Você pega um enunciado enorme e vai grifando as palavras-chave. Com segurança, entre outros. Está falando de transporte, gente. Está falando de transporte. Circulação, só não falou mesmo a palavra transporte, mas né, usou todas as outras palavras análogas a transporte. Então a alternativa correta nesta daqui é a dedicado.